Gurizada, nesse vídeo quero trazer para vocês, não nenhuma opinião, análise, mas é um relato, uma emoção que vivi assistindo o show de despedida do Black Sabbath pela televisão, pela internet, neste último sábado, dia 5 de julho de 2025, que certamente nunca mais será a mesma a partir daqui em diante, que essa data sempre será lembrada como o último show da banda que inventou o heavy metal. Fala, gurizada, beleza? Bem-vindos aqui na Ponta da Agulha. E assisti pela internet, acompanhei grande parte dos shows do dia 5 de julho, que aconteceu em Aston Villa, em Birmingham, na Inglaterra, onde tudo começou, a cidade natal do Ozzy, do Bill Ward, Tony Iommi e o Geezer Butler. E foi uma celebração muito bonita, foi um evento muito além da celebração musical. Teve os ingressos, a venda de streaming das transmissões ao vivo, que foi pelo site oficial, que fez toda a visibilidade aí de tudo que aconteceu no show. Tudo isso foi arrecadado para instituições que tratam de crianças e adultos com Parkinson e doenças infantis. As bandas se apresentaram sem cobrar cachê. Isso foi, cara, foi uma mobilização que tem que tirar o chapéu para Sharon Osbourne, que organizou isso. Organizar tanta gente de peso e conseguir reunir essa galera nessa data foi uma logística empresarial muito forte, intensa, envolvente e de alta competência, como sempre foi a Sharon Osbourne. Gostem ou não gostem, tem as suas polêmicas, etc e tal, mas, cara, tem que reconhecer uma coisa, que com todo o mérito do Ozzy, obviamente, pelo seu talento, pela sua carisma, sua competência, mas parte do que é o Ozzy certamente se deve à grande gestão de carreira da Sharon, sem dúvida alguma, e do próprio Black Sabbath também. E poder conseguir reunir pela última vez ao vivo o Tony, o Geezer e o Bill com o Ozzy. O que me transmitiu, e o que a gente não sabe, além das doenças aí que ele tem, um pressentimento que eu tenho de alguma coisa além em sua saúde que não sabemos, que certamente isso mexeu com as consciências do Tony, do Bill e do Geezer. Algo do tipo, cara, o Ozzy não tem muito tempo de vida. É agora ou nunca. A gente se reunir pelo menos a última vez. Tudo isso poderia ter acontecido lá na turnê do álbum do 13, lembra? Que foi um álbum de reunião da banda, que o Bill estava cotado para estar junto. Mas uma série de questões contratuais e não fechar acordo, e também uma questão que depois dessa apresentação veio à tona e ficou claro que a decisão tomada naquela época não foi de forma errada, de o Bill não fazer parte daquela turnê de reunião. Porque o Bill não tinha condições de tocar um show de 2 horas, era o que todos mencionavam. E em prol da saúde do Bill, foi melhor ter deixado de fora. E eu vou chegar lá, mas já, enfim, quebrando o protocolo. No show do Black Sabbath ficou nítido que o Bill não tem condições, e já de anos, a tocar um show de 2 horas. Imagina então o que dizer de uma turnê mundial, e como foi aquela turnê gigantesca. E depois ainda teve mais uma turnê, que foi a turnê de despedida da banda. Quem foi o baterista foi o Tommy Clufetos, que é a batera da banda solo do Ozzy. E quem gravou o disco do 13 foi o Brad Wilk, do Rage Against the Machine, do Audioslave, mencionado e cotado pelo Rick Rubin. Foi uma produção controversa, polêmica, uma gravação fria, um disco bom, mas que poderia ter soado melhor. Mas enfim, isso é outra história. Então, no show ficou nítido isso. A questão física pesou demais. Vários erros técnicos em todas as canções. Quem segurou o rojão ali, digamos assim,
firmemente e muito bem foi o Geezer e o próprio Wyoming. Então, e o próprio Ozzy também não tem mais condições de cantar ao vivo, já é de algum tempo, e ficou nítido isso tanto na sua apresentação solo quanto na apresentação com Black Sabbath. Mas isso, sabe, todos, comentários nas redes sociais, cara, todo mundo isso viu que tá nítido que os caras não têm mais condições, mas que isso foi de menos, que o simbolismo dos 4 ali presentes valeu demais. Mesmo que em pouco tempo, né? Foi 2 sets praticamente, né? Um set de meia hora do Ozzy solo e o set de meia hora com o Black Sabbath. Justamente porque o Ozzy não tem condições de cantar 2 horas diretamente. Mas foi o suficiente para causar comoção, lágrimas nos olhos de todos ali no estádio presentes. Inclusive essa vossa pessoa aqui, fiquei emocionado de ver os caras ali reunidos mais uma vez, o Ozzy solo, acompanhado do seu, talvez um dos seus grandes parceiros, né, o braço direito e esquerdo, Zakk Wylde, talvez mais que o Randy Rhoads, embora sua importância intrínseca na carreira do Ozzy, talvez sem o Randy, talvez o Ozzy não teria soado como soou nos discos clássicos dos anos 80, né? E junto, acompanhado no teclado, foi o Adam Wakeman, que foi o seu último tecladista da banda solo. Então, meus amigos, o Ozzy, ele mesmo apanhando para cantar em muitos versos, mas tu vê no semblante, em seu olhar emocionado, a maquiagem dos olhos ali, aquela maquiagem sombria que ele sempre faz em seu rosto, estava já desmarcada, já desbotada, já desmanchada devido às lágrimas percorrendo o seu rosto ali pela emoção imensa que ele estava vivendo naquele instante, e que certamente essa emoção transmitiu a todos nós, no mundo inteiro, e a plateia ali assistindo. Quando tocou Mama Coming Home, pronto. Ali foi uma choradeira sem fim, cara. Todo mundo igual uma manteiga derretida ali, percorrendo em cada lágrima nos rostos ali presentes, que faltam palavras para descrever essa emoção, sabe? Tu vê uma pessoa ali dando sangue, superando além da questão física, entende? Tipo, a vontade de fazer música é maior do que qualquer dor sentida no corpo. E a gente percebe sinais corporais, o Ozzy desconfortável, incomodado de ficar sentado a todo instante e querendo ficar de pé, a perna toda hora ali, embora a questão do Parkinson, mas ele querendo ficar de pé, entende? Querer dançar, gesticular, pular, como ele sempre fez em toda a sua carreira. Mas infelizmente ele não conseguia ficar de pé, né? Então deve ser, ao mesmo tempo, é algo insano isso. Ao mesmo tempo é emocionante e também triste, né? De ver como o tempo castiga o músico, né? Por mais que você se cuide fisicamente, mentalmente, né? Como temos grandes exemplos aí na música, que passaram os 80 anos e continuam fazendo muito bem, e estão bem fisicamente, estão bem fazendo música, se apresentando bem ao vivo, mas às vezes, cara, é a lei da vida, né? E o caso do Black Sabbath é um caso, assim, infelizmente, que a maioria dos músicos não se cuidaram ao longo do tempo, né? O Ozzy, infelizmente, não se cuidou várias vezes, teve recaída no álcool, a Iommi, o Butler. Talvez fisicamente o que está melhor ali o Geezer Butler, né? O Bill Ward também, como já mencionei, né? Os seus erros de tempo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, cara. Mesmo se o Bill Ward, né, tivesse tocado na época do 13, teria impactado emocionalmente muito a todos nós, né? Uma pena que não tem mais, assim, aquele tônus muscular, aquela condição física de poder ter tocado. Porque mesmo errando alguns momentos ali, cara, uma coisa que eu achei legal de todas as pessoas pensando, e nós que curte rock, a gente é muito exigente com as bandas, né, de se apresentar bem ao vivo, fazer bons discos, aquela coisa toda, né. A gente é meio chato às vezes também, né, vamos ser sinceros. A gente chega a ser enjoados, de tão chatos muitas vezes, de exigir muito. Mas essas questões técnicas, cara, isso ficou de menos, entende?
Mas só o fato do simbolismo dos 4 ali presentes no palco foi lindo, foi emocionante, foi tocante. E, cara, dificilmente teremos alguma despedida assim, dessa tamanha comoção. Talvez, sei lá, quem bata. Talvez os Rolling Stones, Paul McCartney, né? Talvez sejam esses artistas de grande impacto e emoção quando um dia que eles se despedirem. E que, infelizmente, isso não tá muito longe, não. Né? Então, logo, logo, infelizmente, serão se despedir também. É uma questão, lei da vida, né, cara? Os caras já estão com mais de 80 anos, né? E o caso do Black Sabbath não é diferente. Então, eles estão com quase 80 anos, né? Então, foi uma comoção gigantesca, talvez jamais vista na história da música. Eu não lembro de algum show de despedida tamanha emoção, cara. É impressionante, assim, o impacto disso. E, cara, e outros destaques também do show de despedida, trazendo um apanhado das principais performances. Cara, o Mastodon fez um cover matador de Supernaut, e o guitarrista Nick Johnston detonando. Depois o Rival Sons emocionou com Electric Funeral. O Anthrax, o Into the Void e o Joey Belladonna, cara, cantando pra caramba. Cantando pra caramba. O Lamb of God tocando Children of the Grave. A guitarra tava desafinada. Ali não deixou a desejar. E, cara, outros nomes representando aí o metal, como Gojira, Tool, Slayer, Guns N' Roses, que Axl Rose, cara, já não é de agora, já é de muito tempo, cantando mal pra caramba, desafinado, errando. E eu vou falar uma coisa, viu? Ozzy, mesmo com Parkinson, tá mandando mais que o Axl Rose, viu? Porque, cara, pela idade do Axl, podia estar muito bem mandando ao vivo, mas aí é aquela questão, né? Infelizmente, os seus cuidados, né? Aquela preocupação como artista profissional, infelizmente, nunca se prevaleceu dentro do convívio musical do Axl Rose, que um cara que infelizmente não se cuidou, e as consequências estão vindo agora, né? Então, ficou a desejar muito Guns N' Roses. Metallica, cada banda se apresentou uns 30 minutos aproximadamente, né? Cada um tocando um cover, pelo menos, né? E, cara, teve o Tom Morello, né? Montou um super grupo de músicos, como o Nuno Bettencourt, David Levson, Mike Bord, o Jake Lee tocando Ultimate Sin. E o Steven Tyler, cara, o Steven Tyler, a gente tem que falar do Steven Tyler. Se for fazer um show do Aerosmith agora, se reunir, vamos fazer o último show do Aerosmith para simbolizar o fim da banda, a despedida, o Steven Tyler vai mandar muito bem ao vivo. É impressionante o que esse cara, mais de 70 anos, está cantando absurdamente. Ele teve problemas com a voz no ano passado, que foi o que agravou o fim da banda e encerrar a turnê, né? Sem mais, sem menos. E o Steven tá muito bem. A banda tocou o Holy Lotta Love, do Led Zeppelin. Cara, é impressionante que esse cara tá cantando. E ficou claro o seguinte: o Steven Tyler foi cotado para cantar no Led Zeppelin. Ele chegou a ensaiar com o Jimmy Page, John Paul Jones e Jason Bonham. Se tivesse saído uma turnê disso, cara, teria sido um sucesso estrondoso, tanto de público e de crítica, porque ele iria cantar Led Zeppelin brilhantemente muito bem. Cara, é fora da curva, tem que tirar o chapéu pro homem. Não é à toa aí, se for fazer a lista aí de 10 ou 20 grandes showsmen do rock em toda a sua história, Steven Tyler tá em qualquer lista. O cara simplesmente arrebentou. É um grande exemplo de artistas setentistas que estão ainda mandando muitíssimo bem. Né, Axl Rose? Né, até mais novo, hein? Ó, tá deixando a desejar. E depois dessas horas de tributos, né, como já citei, o Ozzy surgiu sentado numa cadeira, né, infelizmente debilitado, mas, cara, gigante como sempre. Cantou Mr. Crowley, cantou Bagdemon e encerrou com Crazy Train, com imagens no fundo do palco, com uma breve homenagem ao Randy Rhoads. Já não poderia ter deixado de fora. Cara, foi demais, foi demais, foi demais. E encerrando, né, cara, veio o Black Sabbath, como eu já citei, e na última música do Paranoid, o Ozzy pediu todo mundo levantar as mãos, né,
Fogos de artifício iluminaram o céu de Birmingham e o povo chorava ininterruptamente. Olha, foi uma noite de lágrimas, né? Totalmente. E a banda que inventou o heavy metal se despediu de forma digna, respeitável, honesta, emocionante, como eles merecem, os criadores de tudo isso. Cara, poderiam ter convidado mais músicos também, músicos que fizeram parte da história do Black Sabbath. O Ian Gillan podia estar, o Tony Martin, Glenn Hughes. Infelizmente, muitos nomes ficaram de fora, não sabemos o porquê, ou de repente não bateu a agenda. Outros caras importantes do heavy metal que estavam fora, não tinha data, como o Dave Mustaine, não tinha data nesse dia, podia ter sido convidado, não foi convidado. Então, meus amigos, cara, vocês podem ver como eu tô me expressando aqui, né? Foi a banda da minha vida, a banda que me expressou o rock pesado, e certamente a você também que está assistindo, e a todos, mesmo que não curtam Black Sabbath ou Heavy Metal, mas só o fato de pensar, cara, assim os Beatles surgiram no rock, no pop como um todo, Black Sabbath foram os Beatles do Heavy Metal que moldaram para sempre toda a sonoridade, a estética, a postura, a atitude de se fazer rock com peso nas guitarras, com agressividade, com crítica social, e como Black Sabbath sempre fez isso ao longo de toda a sua carreira, tanto com o Ozzy, depois com o Dio, com todos os outros vocalistas que passaram. E é uma felicidade de poder ver os quatro tocando juntos pela última vez, porque como você tem no vídeo, no disco 13, infelizmente o Bill não estava junto, então ficou, sabe, aquele certo vazio, e que agora esse vazio foi preenchido de vez, encerrando com brilhantismo essa história bonita do rock, e que nunca mais teremos outra banda de impacto e referência como Black Sabbath. Esse é o vídeo, meus amigos. Inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa aqui o seu comentário, o que você achou do show de despedida do Black Sabbath, e compartilhe com seus amigos. Forte abraço a vocês, até mais. Valeu!